que ambiente maravilhoso que nós já estamos desfrutando, né? Com certeza o Espírito Santo de Deus está aqui e já tocou os nossos corações. Nós já estamos cheios da presença do Senhor. Irmãos, eu queria abrir com os irmãos, ler com os irmãos Evangelho de João, capítulo 15, o verso 12 ao 16. Diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Aleluias. Quando a minha tia me fez o convite para estar ministrando hoje, falando um pouco do amor do Senhor, no primeiro momento veio um peso da responsabilidade. Falei, Jesus, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele tem propósito, né, nas nossas vidas, da gente estar testemunhando aquilo que Ele faz por nós, né? E ela falou assim, que hoje era um culto do amigo, culto que nós teríamos oportunidade de trazermos os nossos amigos para ouvir da palavra do Senhor. E aí me veio logo na minha mente essa passagem, que o próprio Jesus, falando conosco e dizendo nos chamando de amigos, né? Já não vos chamamos mais servo, mas vos chamamos de amigo. E aí ela tinha passado que o objetivo do culto, o tema do culto, era que Jesus é o nosso amigo fiel. E, irmãos, como isso é verdade na nossa vida? Como eu pude experimentar na minha vida essa verdade? Aleluia, porque verdadeiramente, nos momentos das nossas aflições, nos momentos mais difíceis, Jesus é o nosso amigo fiel. Ele é aquele que não nos abandona. Ele é aquele que está no nosso lado. Ele é aquele que entende a nossa dor. Só o Senhor pode entender as nossas dores. Aleluias. E a passagem aqui no Evangelho de João fala assim, logo no início ele fala assim, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Essa passagem é uma passagem linda. Esse texto todo é um texto lindo que fala da unidade da igreja, a unidade nossa com Cristo. A palavra de Deus diz que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Nós, irmãos, nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos e a partir do momento do sacrifício de Jesus por nós, nós tivemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, de sermos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. Hoje nós já não vivemos mais alheios a este mundo, soltos a este mundo, nós estamos enxertados na oliveira que é Cristo, podendo receber o alimento espiritual da parte do nosso Deus. E eu acho lindo essa passagem que ele fala assim, que o meu Pai é o agricultor. O agricultor é aquele que tem conhecimento para poder cuidar da semente, desde a semeadura até a colheita. Deus é o agricultor da nossa vida. É Ele que sabe aqui onde Ele te plantou. É Ele que sabe a semente, os frutos que Ele quer te dar. O Senhor é aquele que, independente das estações, porque o agricultor, ele conhece as estações da vida que vamos vivendo. Não é verdade? O agricultor, ele sabe o que fazer diante de cada estação. Porque existem momentos em que chove muito e se não souber o que fazer, a planta morre. Existem momentos em que vem pragas, em que vem pestes, e que se o agricultor não souber o que fazer, a planta é devastada. Mas nós temos o maior dos agricultores, aquele que, independente das adversidades, independente das tempestades sobre a nossa vida, Ele tem poder. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para sarar, Ele tem poder para trazer o adubo certo, o alimento necessário para que nós possamos dar fruto. Aleluia, e esse é o objetivo da nossa vida como cristãos. Um cristão que não dá fruto,
A palavra de Deus fala que para nada mais serve do que para ser cortado. Um ramo que não dá fruto, ele é cortado. Mas ao contrário, aqui a palavra de Deus fala que aqueles ramos que dão frutos, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Glória a Deus, meus irmãos. Eu não sei se você tem vivido o tempo da poda, o tempo da escassez, o tempo da dor. Mas nesse tempo, o Espírito Santo de Deus está conosco. O amigo fiel que não nos abandona. Eu posso dizer que vivi isso há alguns meses atrás. Amanhã completa 9 meses, para falar a verdade. 9 meses que a Heloísa nasceu e que a gente experimentou do milagre do Senhor nas nossas vidas de uma forma sobrenatural, de uma forma que talvez eu nunca tenha vivido. Apesar de nascer no Evangelho, ter tido várias experiências com Cristo, mas aquela situação foi uma situação totalmente diferente, totalmente fora do meu controle. E é quando a gente não tem o controle, é aí que o Espírito Santo de Deus entra. É aí que o agricultor fiel cuida e zela de nós, para que a gente continue dando fruto. Por isso que quando a minha tia fez o convite, eu falei, eu preciso ir. Porque estar aqui hoje é dar fruto. É testemunhar aquilo que o Deus fez. Por isso a poda foi necessária. E eu às vezes naquele tempo eu não entendia o porquê que eu estava passando pelo processo da poda. Mas o processo da poda era necessário para que hoje eu pudesse estar aqui testemunhando o amor de Deus. Para que eu pudesse estar aqui hoje dizendo que o Deus de milagres, o Deus que é o nosso amigo fiel, Ele tem poder para curar, para tratar as suas dificuldades, para sarar e para te colocar numa posição de dar frutos. Aleluias, que nós não esperemos chegar um tempo de não dar frutos e deixar que nosso ramo seja cortado, mas que nós nos despertemos em tempo e em hora para buscar a presença do Senhor. E eu acho lindo nessa palavra, porque essa palavra ela fala várias vezes: permaneçam. Irmãos, você já viu o quanto é difícil no tempo da dor, no tempo da aflição, a gente permanecer crendo, permanecer adorando, permanecer buscando, permanecer orando. Não é fácil, é difícil. Muitas vezes a gente falta até palavras para buscar ao Senhor no tempo da dor. Mas o Senhor Jesus, Ele nos diz: permaneça, permaneça, que o fruto vai vir. Aleluias, porque essa palavra é para nós hoje, que nós possamos aprender a permanecer no Senhor, permanecer na presença daquele que tudo pode. Aleluias. Como eu estava dizendo, eu engravidei da Heloísa, foi uma gravidez planejada, sonhada, e de repente, com 27 semanas, eu fui para fazer um exame de rotina, e eu descobri que a Heloísa ia precisar nascer, com 27 semanas de gestação. Irmãos, eu sou enfermeira, trabalho dentro de uma UTI, vivenciei tantas coisas já, mas eu nunca tinha esperado vivenciar essa situação. É totalmente diferente quando a gente sente na nossa pele. Quando a gente vê o outro, a gente se compadece, é claro, né? Nós somos seres humanos, às vezes a gente até sofre também. Mas quando a gente sente na nossa pele, principalmente em relação a um filho, a gente perde totalmente o controle. E é só o Espírito Santo de Deus. E eu lembro que naquele momento que eu recebi aquela palavra daquele médico, que o médico, ele até repetiu várias vezes: você está entendendo o que eu estou falando? Porque ele estava me dizendo que eu teria que fazer uma cesárea de urgência. E eu, naquele momento, eu falava assim: estou entendendo. Mas ele é que não entendia. Porque ele via uma paz no meu coração, eu transbordava uma paz que não tinha explicação. E essa paz é só o Espírito Santo de Deus que pode dar. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes Deus vai permitir que nós passemos pelo tempo da prova, pelo tempo da poda, mas em nenhum momento Ele vai nos deixar só. O Espírito Santo de Deus nunca me abandonou. Eu lembro que quando eu subi para o centro cirúrgico para realizar aquela cirurgia, naquele dia eu internei, porque o médico falou assim, na verdade eu internei no sábado mesmo, dia que eu fiz o ultrassom, porque o médico falou assim: olha, eu consigo segurar a neném na sua barriga 3 dias. É o tempo suficiente da gente fazer as injeções de corticoide para que ela possa maturar o pulmão
e para que ela possa nascer. Então, e aí fizeram um corticoide e fizeram uma medicação também para proteger a cabecinha, que eu nem sabia naquela época, mas bebês prematuros têm um risco muito grande de sangrar a cabeça. A Heloísa não sangrou. O Espírito Santo de Deus já estava cuidando de tudo. E aí, eu sei que quando ele falou aquilo, eu internei, eu fui para casa arrumar as coisas para internar, e eu contei para uma amiga minha que eu iria internar para ganhar a Heloísa, né? Eu precisava contar para os colegas de trabalho, minha chefe, e uma das pessoas que eu contei falou assim para mim: Priscila, essa semana mesmo, eu comentei com meu marido que você é uma mulher de fé. Irmãos, naquela hora eu cheguei a me estremecer por dentro, porque eu entendi que chegou o momento de eu parar de dizer que eu era uma pessoa de fé. Era o momento de eu demonstrar a minha fé. E aí eu entendi que era para me resistir, que eu precisava estar firme, confiada, porque o Senhor estaria comigo, porque aquela situação não era para mais nada, senão para provar o amor de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E é engraçado porque hoje, no meu trabalho, eu trabalho com um monte de pessoas, e assim, quase nenhuma servem a Deus, a maioria não. Inclusive, eu acho engraçado que minha chefe fala assim: ah, mas é porque você é crente, né? E aí eu acho engraçado porque todas as pessoas falam isso para mim. Esses dias estava tendo, por conta da época de festa junina, teve um correio elegante, e eu recebi um correio elegante lá no serviço. E aí o correio elegante falava isso: eu admiro a sua fé. E eu falei: é só Jesus, é só Deus, porque só Deus sabe, né, a situação que a gente passou. Mas é o Senhor que faz isso. É o Senhor que faz com que o mundo veja Cristo em nós. Não é por nós, mas é por Ele. É para a glória dEle. Aleluias, né? E eu lembro, irmãos, que aí eu internei naquele dia. E no dia que eu fui para ir para a cirurgia, eu não conseguia dormir naquela noite. E o Espírito Santo de Deus me acordou de madrugada. Era por volta de 4 horas da manhã. E eu fui ler a palavra, eu li ali o texto de Ana, e fiz aquela oração, e meu coração um pouco angustiado, e eu resolvi ouvir um louvor, porque como o louvor tem esse poder, né, de nos conectar com Deus, e nos trazer paz, tranquilizar o nosso coração. E eu fui ouvir um louvor, e o primeiro louvor que eu ouvi, falava assim: ainda existe vida aí. Eu vou mostrar para todo mundo que ainda existe vida aí. Irmãos, eu não sentia a Heloísa mexer mais na minha barriga. A médica tinha me avisado que ela ia poupar energia para conseguir nascer com um pouco, o restinho de oxigênio que ainda tinha. E eu não sentia, e eu me preocupava. Às vezes eu chamava a equipe de enfermagem para vir ver, escutar os batimentos do coração dela, para ver se estava tudo bem. Mas o Espírito Santo de Deus estava me dizendo: ainda existia vida. E a música falava assim: eu vou entrar para operar, para dizer que ainda existe vida. E eu tenho convicção plena de que o Espírito Santo de Deus foi que fez aquela cirurgia. Eu lembro que quando eu entrei sozinha, porque o Caleb não podia entrar, por conta era uma situação de emergência, né? Poderia ter riscos de intercorrência. A Lídia, minha irmã, entrou, mas ela entrou como estudante de medicina, então ela ficou lá do outro lado, assistindo a cirurgia. E eu sozinha aqui, né? E orando em espírito e recitando o Salmo 23. E eu lembro que o anestesista do meu lado ficava me explicando tudo que estava acontecendo. Ele falando: olha, eu coloquei essa medicação aqui, tá? Se caso sua pressão cair. Porque eles sabiam que eu estava entendendo o que eu estava vivendo. Que eu sabia os riscos que eu corria. E a impressão que eu tinha é que nem eles compreendiam a tamanha paz que eu senti naquele momento. Eu não chorei, eu não me desesperei em nenhum só momento. E eu creio que tudo isso foi a mão do Senhor. A Heloísa nasceu, logo que ela nasceu já precisou ser entubada, então ela já foi para os cuidados do médico. Eles só me mostraram e pegaram e foram fazer os cuidados. Ela nasceu com 27 semanas, 650 gramas e 31 centímetros. Quando eu lembro assim do tamanhozinho dela, né, as fotos, a gente conseguia enxergar os órgãos da Heloísa por dentro, porque a pele dela não era totalmente formada. A canelinha dela era da finura do meu dedo, né? Então isso, irmãos, é milagre de Deus. Eu creio que é o Deus operando. E depois que eu saí daquela UTI, né, eu retornei depois em outros dias para ver, e tinha uma criança da mesma idade gestacional da Heloísa. E depois eu fiquei sabendo que ela não sobreviveu.
E aí mais uma vez eu reforço na minha mente que é o Senhor. Porque a medicina, ela é limitada. O poder dos médicos é limitado, o que eles podem fazer é limitado. As medicações, elas são limitadas, mas Deus, Ele não tem limites. Deus é o Deus que cuida de nós em todas as circunstâncias, em todas as situações, o Senhor está conosco. E eu nunca me senti só, apesar de todos os dias eu ir para aquela maternidade e passar o dia inteiro lá. Às vezes o Caleb ia só no horário da visita e eu ficava o dia todo lá sentada numa cadeira, sozinha. Mas eu nunca estava só. O Senhor estava comigo. O Senhor estava me fortalecendo todos os dias. E eu nunca me senti só. Aleluias, porque o Senhor, nosso Deus, Ele é aquele que pode cuidar de nós. E mesmo diante das situações adversas da nossa vida, mesmo diante das situações de poda, das situações em que às vezes a gente pensa, Senhor, será que eu precisava mesmo passar por isso? O Senhor está conosco. Ele está nos garantindo a vitória. O Senhor não nos abandona. Por isso Ele nos diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Ah, irmãos, nós não somos nada sem o Senhor. Se nós não estivermos enxertados na videira que é Cristo, nada podemos fazer. Por isso nós precisamos, dia após dia, buscar a presença do Senhor, buscar estar mais perto do nosso Deus, buscar estar conectados com Ele. E eu acho lindo que Ele fala aqui, permaneçam em mim. Depois Ele fala, permaneçam em... eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aleluias, porque tudo que nós pedirmos, se nós permanecermos no Senhor, isso é uma promessa, nos será concedido. E eu creio que a partir do momento em que eu decidi confiar no Senhor, descansar no Deus que tudo pode, as nossas orações, minhas orações, oração minha e do Caleb, da nossa família, da igreja, elas foram atendidas pelo Senhor, porque a palavra de Deus é verdade, irmãos. A palavra de Deus, ela não falha. Tudo aquilo que está registrado aqui é para que nós possamos viver e experimentar na nossa vida. E que nós possamos aprender isso, aprender a confiar e a permanecer na palavra, buscando dia após dia estar mais próximos do Senhor, confiados naquilo que Ele tem para nós. Deus tem reservado grandes bênçãos para a nossa vida. E muitas vezes nós deixamos de experimentar por não permanecer, por desistir no meio da jornada. Mas hoje a palavra do Senhor para nós é essa: permaneça conectado comigo, permaneça firme na palavra, permaneça firme no propósito, permaneça firme naquilo que eu te coloquei, porque eu tenho planos para você, porque eu quero te fazer dar frutos, eu quero te fazer prosperar. Aleluias, o Senhor é conosco, o Senhor nosso Deus jamais nos abandona. E mesmo diante do tempo da poda, que às vezes nós não entendemos o porquê, o Senhor está cuidando, o Senhor está zelando, o Senhor está fazendo com que nós venhamos aprender cada dia mais e mais dEle, e que nós possamos frutificar na presença dEle. Aleluias. E Ele continua dizendo: permaneçam no meu amor. Aleluias. O amor de Deus que apaga todo medo, o amor de Deus que lança fora todo medo. Independente das circunstâncias, a gente teme, a gente se preocupa, mas o amor de Deus nos abraça. O amor de Deus nos constrange de uma forma que nós não conseguimos temer. O medo já não faz parte de nós. A palavra de Deus fala para nós continuarmos, que nós daremos fruto. O que é dar fruto? Qual é o fruto do Espírito? É amor, alegria,
É isso que Deus quer para nós, benignidade, longanimidade. Sem Cristo nós nada podemos fazer, mas em Cristo nós daremos fruto, nós seremos frutíferos, nós seremos aquelas pessoas que o mundo olhará para nós e verá: que alegria é essa que existe nessa mulher? Que alegria é essa? Mesmo diante das circunstâncias, ela continua de pé. Isso é Jesus, é o Espírito Santo de Deus em nós, transformando a nossa história, transformando a nossa vida. E nós precisamos passar por isso, por mais que não entendemos, nós precisamos passar por isso, para que a gente se lembre que nós precisamos estar conectados com eles, permanecendo firmes na oliveira, aquele que tem todo o poder, aquele que tem a seiva espiritual, o alimento necessário para a nossa vida. Quem está em Deus jamais fica sem alimento. Quem está conectado em Deus, a palavra de Deus fala isso, que perto está o Senhor daqueles que o buscam de todo o coração. Então, quando nós clamamos a Deus, como nós nos conectamos com o Senhor está perto de nós. O Senhor está perto para responder às nossas orações, para nos dar a vitória. Jesus, só o Senhor Deus pode fazer isso. Irmãos, o testemunho da Heloísa, ele é gigante, porque nós passamos 72 dias internados. Foi 72 dias de grandes lutas, de grandes tribulações. Só o Senhor para nos fazer ficar firmes. Eu lembro que nos últimos dias eu já não aguentava mais olhar para a cara daquelas enfermeiras, só Jesus sabe. Eu não aguentava mais aquilo, mas o Senhor foi me sustentando dia após dia. E é tão engraçado, porque o Senhor usava até as próprias pessoas de dentro da maternidade para às vezes reforçar a minha fé. Eu lembro um dia que uma técnica de enfermagem veio falar de Jesus para mim, e eu sei que aquilo ali era Deus usando aquela mulher para renovar a minha fé. E eu sei que o Senhor, Ele estava comigo em todas as circunstâncias. Aleluias. Porque nós podemos ter convicção disso. Nós temos convicção de que o Senhor, Ele é o nosso amigo fiel. O amigo que jamais nos abandona. O amigo que nunca nos deixa só. Ai, que passagem mais linda. E eu acho tão lindo essa passagem, porque ela está aqui mencionada no Evangelho de João. Essa passagem só tem ela aqui no Evangelho de João. Os outros evangelhos não trazem essa passagem. E João era justamente o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo que, quando estava lá no momento da ceia, a Bíblia fala, lá em João, que ele era o discípulo que estava repousado sobre o colo de Jesus. Irmãos, olha que coisa mais linda. João menciona isso aqui, sabe por quê? Porque João tinha uma intimidade com Deus. João era amigo de Deus. A Bíblia fala que Jesus amava João. Olha que lindo. O relacionamento de João com Jesus era um relacionamento diferente. Era um relacionamento de amigos. Até mesmo porque não é qualquer pessoa que ia reclinar sobre o peito de Jesus. Só alguém que entendia o mistério de estar aos pés do Senhor. O poder de ser amigo de Deus. Para poder ter essa sensibilidade, E essa passagem está registrada aqui no Evangelho de João, para nos lembrar que Jesus é o nosso amigo. E assim como ele fala, que João era o discípulo a quem ele amava, ele também tem amor para dar para nós. Ele nos ama de uma maneira inigualável. Ele ama cada um de nós de uma maneira especial. E Ele conhece as nossas aflições. Eu lembro, irmãos, que até antes de enfrentar todas as dificuldades, eu tinha uma preocupação, porque nós começamos a enfrentar uma dificuldade financeira, e eu me preocupava muito. Meu Deus, como que nós vamos fazer para montar um enxoval da Heloísa? Tantas lutas, tantas coisas. Mas Deus conhece todas as nossas necessidades, até aquelas menores. E eu lembro que um dia, enquanto eu estava internada com ela, o Senhor me levou a ler lá em Mateus. Lá em Mateus, esse capítulo 5, que fala assim: não é a vida muito mais importante do que todas as outras coisas. Naquele dia eu entendi que eu precisava mudar o foco das minhas preocupações. Porque o Deus da vida, o Deus que tinha poder para dar vida, quanto mais as outras coisas. Irmãos, e hoje eu olho para a Heloísa e eu falo: Senhor, só o Senhor é Deus, porque nunca faltou nada, o Senhor propiciou que ela tivesse tudo.
tudo e do melhor. E a gente fica preocupado com pequenas coisas. A gente fica preocupado, ansioso, perde o sono, porque tem uma conta para pagar, porque tem isso e aquilo. Irmãos, o amigo fiel, ele sabe daquilo que você precisa. Ele conhece as suas necessidades. Amigo fiel só Jesus é. Às vezes a gente tem um amigo que a gente conta as nossas necessidades, que a gente conta as nossas coisas, mas aquele que conhece, mesmo antes da gente contar, é só Jesus. E Ele é nosso amigo antes mesmo da gente ser. A Bíblia fala que Ele é nosso amigo quando nós éramos inimigos. Ele já era nosso amigo, Ele já nos amava. Jesus já tinha um plano especial para nos resgatar, para nos salvar, para nos trazer vida. Para que nós vivermos ansiosos? Vamos aprender a descansar nesse Deus, a confiar no nosso amigo fiel, a colocar diante dele as nossas preocupações, porque o Senhor tem poder. O Senhor tem poder de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Toda vez que eu vejo a Heloísa bonitinha, com a roupa nova, com um sapatinho, eu falo, é o Senhor, é a mão do Senhor. O Senhor, Ele cuida. O Deus que tem poder sobre todas as coisas, Ele conhece aquilo que é importante para nós. Não é verdade? Ele sabe, o amigo sabe aquilo que é importante para nós. E Ele se alegra, Ele tem prazer em nos agradar, em cumprir os planos dEle na nossa vida. Aleluia, porque nós temos essa palavra para nós seguirmos na nossa vida. E Ele fala, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Já não chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Aleluia, nós fomos tirados de uma posição de servos e agora nós temos uma posição de amigos, de filhos de Deus. Aleluias, porque o Senhor nos proporciona isso, sermos chamados filhos de Deus. Aleluias, que nós possamos aprender a confiar e a descansar nesse Deus, a colocar diante dele as nossas preocupações, as nossas dificuldades, porque o Senhor, Ele tem prazer em nos alegrar. Aleluias, e ele fala assim que o mundo Ele vos odeia porque o mundo também me odiou. Muitas vezes nós enfrentamos perseguições, nós enfrentamos provas, mas que nós possamos nos alegrar nisso também, porque isso é mais uma prova de que somos amigos de Deus, de que somos diferentes, de que o Espírito Santo de Deus está conosco, de que há algo especial em nós, porque aonde Jesus está, há diferença. A luz não combina com as trevas, e a luz ela brilha mais e mais e mais na nossa vida. Aleluias, e nós podemos confiar num Deus que é fiel. Aleluia, e que nós possamos transmitir esse amor também através das nossas vidas, porque este é o mandamento do Senhor para nós: amem uns aos outros como eu vos amei. Que nós possamos aprender com o Senhor, aprender com a palavra do Senhor e viver a verdade do Evangelho. Aleluias, e permanecer naquele que tem poder sobre todas as coisas. E eu tenho certeza que os frutos virão. Os frutos virão e nós podemos testificar do amor de Deus. E o mundo vai reconhecer Cristo em nós. O mundo vai conhecer Cristo através de nós. Nós somos embaixadores de Cristo. Se nós vivermos para nós mesmos, a nossa vida não tem sentido. Ela não tem valor algum. Mas a partir do momento em que nós nos permitirmos viver para o Senhor, dedicar a nossa vida ao Senhor, aleluias, tudo que nós fizermos vai ser para a glória do nome dEle. E os frutos vão também testemunhar o amor de Cristo. O amor de Cristo por nós. O Deus poderoso. Aleluia. O Deus que nos salvou. Aquele que demonstrou o seu amor por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. Quando ainda nós estávamos distanciados. Quando nós ainda éramos inimigos. Como nós ainda não o reconhecíamos como Deus. Mas Ele nos chama hoje de amigos. Por isso, meus irmãos, permaneça
Essa é a palavra do Senhor para nós. Vamos aprender a permanecer no Senhor, permanecer diante das aflições, diante das dores, diante das dificuldades, permanecer no Senhor, porque o Senhor, Ele tem poder para nos dar a vitória. Aleluia. Hoje eu glorifico a Deus pela vida da Heloísa. Ela está lá no fundo com o Caleb. A vida dela é um milagre. Semana passada eu levei ela no neurologista e a médica falou assim, que ela está no desenvolvimento perfeito. Não tem nada de errado com a Heloísa, nada de errado, ela não tem nenhuma sequela daqueles 72 dias que ela esteve na UTI. Ela usou ali oxigênio, ficou entubada vários dias, usou antibiótico, precisou fazer alguns exames no ouvido, porque o antibiótico ele pode causar surdez. O ouvido da Heloísa, ela escuta até demais. O ouvido é perfeito, nós já fizemos 3 vezes os exames, perfeito. Ela não tinha nenhum problema na visão, porque prematuros geralmente têm retinopatia da prematuridade, precisa fazer cirurgia, às vezes com alguma sequela na visão. A visão da Heloísa é perfeita. Ela já até recebeu alta da oftalmologista para a glória do Senhor. Então eu vejo que em tudo o Senhor, Ele cuida de nós. Em tudo Ele está conosco. E a nossa vida, ela precisa ser para testemunhar deste amor, testemunhar deste Deus que faz, que opera e que cuida de nós. Obrigada, Senhor, por seu amor. Nós possamos cada dia declarar que o Senhor, Ele é fiel, Ele nos ama, Ele é o nosso amigo fiel, o nosso amigo fiel que não nos abandona. Aleluias, glória, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. E eu não sei se neste momento você tem tido dificuldade de permanecer. Se as lutas, as aflições, às vezes tem te roubado a fé, tem te feito desanimar. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Espírito Santo de Deus está aqui e é Ele quem renova a sua fé. É Ele quem te fortalece, porque Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas necessidades e Ele tem poder para neste momento te fortalecer, te trazer a paz que excede a todo entendimento e te fazer triunfar em meio à dor, triunfar em meio à adversidade. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Vamos estar orando. Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso amigo fiel, o nosso amigo que não nos abandona, aquele que estende a sua mão para nós, aquele que está perto de nós quando nós clamamos, aquele que conhece as nossas dores, as nossas aflições, as nossas necessidades. A Tua palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ah, Senhor Jesus Cristo, eu não conheço a dor do meu irmão, eu não conheço o que cada um tem passado, se está vivendo o tempo da tempestade, o tempo da poda, o tempo da aflição, mas eu creio que o Senhor é o Deus que está com cada um nesse instante. Ah, Senhor, trazendo, Senhor Deus, o alimento necessário, o adubo necessário para que possam frutificar no Senhor. E eu creio que os frutos virão e que testemunharão do poder do Senhor, da graça do Senhor, da bênção do Senhor, do Deus que